aquele momento não é um momento à toa, não é um momento para nada. Quando nós falamos do título do nosso programa, né? Eu confio e espero em vós, como eu disse aqui, é uma oração. É uma grande oração. Porque em toda oração que a gente há de fazer, é preciso que haja esse elemento da confiança. É preciso que tudo que eu diga na minha oração, eu diga com uma certeza tamanha que eu não duvido daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pedindo. No Evangelho de Mateus, Jesus vai nos dizer assim: tudo o que pedirdes em oração, credes que já o tendes recebido. Quer dizer, a nossa oração, ela não pode ser uma oração vazia, apenas com palavras. É como se nós estivéssemos meio assim que palhaços de uma situação. Você já parou para pensar em uma situação? E muito que acontece hoje em dia com as operadoras de telefone funcionam mal. E já viveu aquela situação que você está conversando com alguém ao telefone, de repente a ligação caiu e você continua falando. Aí de repente chega a mensagem dizendo o que você gastou. E você pensando que estava falando com alguém, você não estava falando com ninguém. Quando em nossa oração, a nossa fala, ela é carregada de uma desconfiança, de um será que? Será que eu vou receber esta graça? Será que Deus vai me atender? Será que? Quando a nossa oração, ela é carregada com esse tipo de pensamento, então a nossa oração de fato não terá fruto. A nossa oração de fato não vai ter resultado. Por quê? Porque em nós não tem um grande princípio e básico. Claro, existe um outro ainda mais básico do que esse, mas esse é um princípio básico e faz parte dos fundamentos de uma oração. A confiança. Eu preciso confiar. Primeiro, em quê? Em Jesus. Naquele com quem eu estou falando. É preciso que eu confie mesmo em Jesus. E qual é a outra base do fundamento de uma boa oração? De uma oração que a resposta será sempre positiva? É a humildade. Santa Teresa, ela diz assim: a humildade é a verdade. Então, se a nossa oração não for também fundamentada com humildade, a nossa oração não terá também um resultado esperado. A nossa oração não terá fruto. Jesus, ele nos ensinou a orar ao Pai. Existem vários relatos no Evangelho que fala que Jesus se retirou para orar. E pode observar, depois de um dia de missão, sempre à noite, Jesus ainda tinha que ensinar aos apóstolos. E depois dessa formação, Jesus ainda se retirava para estar a sós com o Pai. Era a hora que Jesus tinha para rezar. Claro que Jesus não rezava só nesta hora. Jesus rezava sempre. Pegando as próprias palavras de Jesus, que diz assim: a boca fala. Aliás, um ditado popular que diz assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus vai dizer outra coisa. Jesus vai dizer: é do interior do homem que saem as coisas.
boas e ruins. Então, popularmente virou esse ditado: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando Jesus fala que devemos orar incessantemente, Jesus está dizendo que ele vivia isso. Porque Jesus não falou nada, não ensinou nada que ele mesmo não vivesse. Então, ele fala de algo que ele experimentou, que ele experienciou. E Jesus, em todos os seus momentos de vida, esteve sempre unido ao Pai durante sua missão. E o que é que faz com que essa união possa acontecer, senão a oração? É a oração que permite que a nossa união com Deus esteja em dia, esteja bem. A nossa oração faz com que a gente esteja unido a Deus. São João da Cruz, companheiro, fundador também do Carmelo, na Reforma, ele reformou a parte masculina do Carmelo, na mesma época que Santa Teresa. Ele dizia assim, que o demônio foge da alma unida a Deus, como do próprio Deus. Vou repetir a frase de São João da Cruz. O demônio foge da alma unida a Deus, como se estivesse fugindo do próprio Deus. Aí eu respondo, aí eu acrescento, como que a alma está unida a Deus? Só existe um modo da alma estar unida a Deus. A alma está unida a Deus através da oração. É quando a alma se coloca, quando os textos falam de alma, talvez a gente pudesse lembrar assim das histórias de almas do purgatório, ou alma que apareceu aqui e acolá, mas não se trata disso. Quando os textos falam de alma, fala pessoas, viu? A expressão quer dizer isso, pessoas. Então, a pessoa unida a Deus, o demônio teme, como ele tem medo e teme e respeita o próprio Deus. Para que a gente chegue nesse patamar dessa unidade com Deus, é preciso que a nossa oração esteja em dia. É preciso que a nossa oração esteja realmente saindo do fundo do nosso coração. Como é a sua vida de oração? Qual é o tempo de oração que você dedica para Deus na sua vida? Pense um pouco aí para responder daqui a 12 minutos, você vai responder então. Qual é o tempo que você dedica para a sua oração? Sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. En esta divina prisión del amor en que yo vivo, se ha hecho mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.
O tempo que nós devemos dedicar a Deus pode ser 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Mas esse tempo, ele tem uma condição. E aqui é um princípio inaciano. Santo Inácio, ele dizia isso. Se você parar no seu dia 10 minutos e você fazer uma profunda oração em 10 minutos, e se esses 10 minutos for suficiente para que você fique todo o resto do dia na presença de Deus, então 10 minutos é um tempo suficiente para você. Mas se você precisa de 2 horas de oração para que você realmente fique uma pessoa cheia de Deus, que você fique assim unida a Deus, não no sentido teresiano, que essa união com Deus no sentido teresiano é outra coisa, que eu posso falar daqui a pouco. Mas se você consegue fazer em 2 horas de oração, ser com que seja suficiente para você ficar bem com Deus e com o irmão durante todo o dia, então 2 horas de oração é o tempo que você vai precisar. Mas esse tempo pode variar de acordo com cada pessoa. O que vai interessar não vai ser tanto o tempo. O que vai interessar vai ser a forma como você faz a sua oração. O modo como você faz a sua oração. Como eu dizia no início, com confiança, com humildade, de coração. Então, se a sua oração, ela parte destes princípios, então a sua oração, ela é frutuosa. Então a sua oração, ela é frutuosa. Então você verá grandes resultados de sua oração na sua vida. Mais do que isso, a sua amizade com Deus, ela acontecerá de fato. Para Santa Teresa, como deveria ser a relação com Deus? Como deveria ser a relação com Deus? Cada um deveria ter um modo como se relacionar com Deus. Você pode ter e deve ter o seu modo como se relacionar com Deus. Deus pode ser para você um amigo, alguém que você sabe, tem a certeza absoluta, que você tem assim a convicção de que você pode contar com Ele, que Ele está contigo, Ele está com você. Então, se Deus, na sua visão, no seu coração, você o acolhe muito bem como um amigo, então que Deus seja para você um amigo. Se Deus para você é um pai, e Deus é pai, obviamente que sim, mas se essa imagem de Deus Pai, se ela te arrebata, se ela te atrai, então que Deus seja para você esse pai. E que você seja para Deus também um amigo. Veja que cada imagem que a gente possa usar na nossa relação com Deus, ela tem uma resposta também nossa. Se Deus para mim é um pai, eu devo ser para Ele um bom filho. Um ótimo filho, um filho que agrada também, um filho que ama o pai, porque o pai já ama o filho, ama a loucura, amou ao extremo e amou gratuitamente. Então, se na sua oração pessoal, na sua vida, você prefere então se aproximar de Deus como um irmão, tratar Deus assim como um irmão, que seja você também esse irmão para Deus. Alguém que corresponde, alguém que não trai, alguém que não fere. E aí nessa união com Deus, nessa vida de união com Deus que se dá a partir da oração, você será fortalecido, fortalecida. E você errará menos. Você será uma pessoa melhor. E quando eu digo errar menos, claro que eu estou falando, você pecará menos. Porque quanto mais você estiver na presença de Deus,
menos você pecará. Santa Teresa dizia assim, que a queda não deve ser de modo algum um motivo para que a gente se afaste de Deus. Nunca devemos nos afastar de Deus porque pecamos. Nunca devemos deixar de fazer a nossa oração porque pecamos. Nunca, nunca, nunca. Muito pelo contrário, se cairmos, se pecamos, aí sim é que devemos colocar o joelho no chão e rezar. Aí sim devemos orar profundamente. Por quê? Porque é quando oramos que Deus nos reergue. Deus nos levanta, Deus nos tira do chão. Às vezes até acontece que quando você não está mais, você já está tão mal, que você já não consegue mais fazer nenhum tipo de oração, mas você está visivelmente em uma situação muito ruim. Se seus amigos, se seus irmãos vê como você está, e ele se põe a orar, ele se coloca em oração a seu favor, aquela oração dos seus amigos vai fazer um efeito na sua vida. Aquela oração vai fazer um efeito na sua vida. E eu não estou falando isso porque eu li em algum lugar, não. Durante a minha caminhada, eu fiquei um período de 3 anos afastado da igreja. Durante aqueles 3 anos que eu fiquei afastado da igreja, espiritualmente eu fiquei muito mal. Poderia até dizer assim, socialmente eu fiquei muito mal também. Mas eu tinha muitos amigos que rezavam por mim. Eu tinha um amigo e tenho ainda esse amigo, que ele fazia jejum total de 24 horas. Total, nem água ele bebia. Para que eu fosse reerguido da situação que eu estava. Eu lembro de ver amigas minhas do grupo de oração passar, me ver em uma situação difícil e se colocar em oração por mim. E não levou muito tempo, eu levantei. Pela graça alcançada, pelas orações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pessoas pelas quais eu sou muito grato por todo o sacrifício que elas fizeram por mim. Porque a oração confiante, a oração do humilde, sobe ao céu e abala os poderes de Deus. E move os poderes de Deus. Talvez você não esteja percebendo o efeito da sua oração, mas talvez a sua oração não esteja nem chegando a lugar nenhum, porque talvez na sua oração falte elementos essenciais para que a sua oração seja completa. O modo como rezar. Eu falei agora há pouco do tempo que podemos dedicar à oração, seguindo o pensamento de Santo Inácio, o tempo que podemos dedicar à oração, para que a nossa oração nos deixe na presença de Deus durante todo um dia. Mas esse tempo, e é bom sempre insistir nessa tecla, esse tempo deve conter também uma qualidade. A oração que é feita na verdade. A oração que é feita na verdade, porque nós não estaremos ou não estamos nos dirigindo ao Deus mentira, que é Satanás. Estamos nos dirigindo ao Deus verdade, que é Jesus, caminho, verdade e vida.
Por isso essa nossa oração não pode ser de qualquer jeito. Você quer ver frutos de sua oração? Você quer ver resultado em sua oração? Persevere na sua oração. Com a mesma convicção, com a mesma fé, com a mesma confiança, desde o dia que você começou a fazer a sua oração. E você verá o resultado. Com os seus olhos, você verá resultados. Eu poderia falar aqui de inúmeros resultados de oração que Deus já me permitiu vislumbrar, que Deus já me permitiu enxergar inúmeros resultados de oração. No entanto, nenhum desses resultados me envaidece. Nada disso me envaidece. Por quê? Porque não sou nada. E tenho que me reconhecer assim diante de Deus. Deus e eu sabem quem eu sou. Eu sei um pouco da minha miséria, do meu pecado. Tenho uma plena consciência da minha essência boa. Porque sou fruto de Deus. Eu venho de Deus como uma criatura dele. Então trago em mim essa essência de Deus que é boa, mas eu sei também que essa mesma essência boa de Deus, ela foi manchada pelo pecado, e eu tenho uma tendência ao pecado. Então eu sei um pouco também quem eu sou. Isso fortalece a minha oração, não enfraquece. Porque quando eu me dirijo a Deus na minha oração, eu me dirijo exatamente sabendo quem eu sou. Então, olhando para quem eu sou, isso também dizia Santa Teresa de Ávila. Olhando para quem eu sou, eu não tenho motivos para me orgulhar, mas eu tenho motivos para me humilhar. Eu tenho motivos para dizer a meu Senhor: misericórdia, Senhor Jesus. E colocar os meus pedidos, os pedidos dos meus irmãos, as graças que eu preciso, as graças que os nossos benfeitores precisam, as graças que os nossos familiares precisam, as graças que os nossos amigos precisam. E não importa, meu irmão, minha irmã, qual é a situação que você possa estar vivendo. Não importa qual é a situação que você possa estar vivendo. Porque a sua posição diante de qualquer situação deve ser a mesma. Com a mesma confiança com que você pede o emprego, com que você pede um emprego, com essa mesma confiança você pode pedir para que nosso Senhor cure um doente terminal. Com essa mesma confiança você pode pedir qualquer coisa. Não importa o tamanho da graça, o tamanho do pedido que você quer alcançar. Importa que você precisa se dirigir a Deus com a mesma convicção. Deus pode tudo. Nosso Senhor está sempre disposto a ouvir a nossa oração. Santa Teresa, ela falando sobre oração mental, né? Ela dizia assim: quando nós vamos nos colocar em oração, nós temos que ter em mente que nós estamos numa audiência. Então imagine que você vai para uma audiência com o governador do estado. Aliás, eu não vou dizer nem o governador, com o presidente de um país. Aí se você veste uma camisa qualquer, uma calça qualquer, e quando você chega lá para falar com o presidente de um país, você não vai poder entrar. Porque o protocolo diz
que você tem que estar trajado de tal modo para estar na presença do presidente tal. Todo lugar é assim, existe um protocolo. Aí os seguranças vão te barrar. E você vai dizer, não, eu vim falar com o presidente. Não, mas você não está vestido adequadamente para falar com o presidente. Ora, se para falar com um chefe político, você precisa estar preparado. Aí a Santa Teresa vai dizer, também para falar com o nosso Rei Jesus. Para falar com Jesus, também é preciso estar preparado. Nesse caso, não se trata de roupa, mas se trata do modo como eu vou me colocar em oração. Com respeito. Repetindo as palavras de São Paulo, poderia dizer assim, com temor e com tremor. Porque eu não estou me colocando na presença de qualquer um, mas eu estou me colocando na presença de Deus. Então é preciso que eu esteja realmente em condições para isso. Claro, eu não vou usar de subterfúgios, de mentiras. Não, eu vou estar diante de Deus como eu sou, como eu estou. Eu vou estar diante de Deus como eu sou e como eu estou. Porque assim Deus me quer diante dele. Do modo como eu sou. Como eu dizia durante esse nosso encontro, na verdade, tudo em nossa relação com Deus se dá na verdade. Não importa o tempo, a situação que a gente esteja vivendo. É preciso que tudo que aconteça na nossa vida, na nossa história, contribua para essa maior união com Deus. Tudo o que acontece na nossa vida deve contribuir para isso, para essa nossa união com Deus, que se dá na oração. Sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. En esta divina prisión del amor en que yo vivo, se ha hecho mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar.
Essa música fala de um encontro amoroso da pessoa com Jesus. Quando o nosso encontro com Ele, a partir da oração, faz com que essa relação com Jesus seja uma relação profunda, de sentimento, de racionalidade, de vontade mesmo de estar com Jesus. Como eu falei no início desse encontro de hoje, assim como eu sinto uma alegria em poder falar desse assunto, falar de oração. Mas como eu gostaria que você também sentisse essa alegria, que você também experimentasse a alegria de estar nessa unidade com Jesus. Dores e alegria, isso aí está presente na vida de todo mundo. Mas a verdadeira alegria, ela só existe no coração de quem teve esse encontro com Jesus. Esse encontro com o amor perfeito. Então, se dá uma verdadeira transformação interior. Porque alcançamos a verdadeira liberdade. Porque alcançamos essa grande graça de entender o que é ser feliz. Ser feliz é estar com Deus. Em todo o tempo, em todo lugar. É preciso que você, na sua oração pessoal, no seu encontro com Jesus, descubra isso. Isso não é uma coisa que porque eu estou falando, tudo bem, agora isso vai acontecer. Não é assim. O Papa Bento XVI, emérito, ele dizia que o mundo de hoje precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Quer dizer, as pessoas modernas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal com Jesus, ele é sempre transformador. Não existe uma pessoa que vivenciou essa experiência de um encontro pessoal com Jesus e ser a mesma pessoa. Não existe isso. O modo como ela se alimenta dele faz com que ele se conforme nela. E essa conformação da pessoa faz com que ela seja então verdadeiramente feliz. A oração vai ser então o alimento, aquilo que deixa com que essa unidade de pessoa aconteça sempre. Toda essa caminhada que nós aqui falamos hoje, que nós meditamos e refletimos, trata-se de um antegozo, de uma antecipação daquilo que vai acontecer em plenitude no céu. Mas pela oração, pela vida na graça, pela vida sacramental, pela Eucaristia, todo esse contexto se dá em um profundo momento de oração ou em profunda oração. A missa mesmo em si é uma oração. Se tudo isso que nós fizermos, na verdade, na humildade, contribuir para essa nossa vida diferente, é porque de fato nós estamos tendo esse encontro pessoal com Jesus. Um encontro pessoal com Jesus se dá através da oração. Depois da oração, vai acontecer de vários modos, de várias maneiras, de várias expressões, mas é a partir da oração que esse encontro acontece. Por isso, nesse nosso encontro de hoje, nós queremos e esperamos de Deus esta grande graça. Que o nosso coração se abra para uma oração verdadeira. Que
Que o nosso coração se abra para esse encontro verdadeiro com Jesus. Que na nossa vida a gente possa de fato dizer sempre a Ele, que é nosso irmão, nosso amigo, o quanto que nós confiamos nele. Assim deve ser a nossa relação com Jesus. De uma profunda confiança. De uma confiança que não titubeia, que não vacila, mas que espera em Deus. Nesse encontro de hoje eu quero aqui aproveitar para agradecer a presença de Argemiro na minha vida, de Márcia. Mais do que amigos, irmãos. E a presença não é uma presença física que eu quero agradecer nesse encontro de hoje, mas pela presença espiritual. Pela presença através da oração. Nós podemos nos fazer presentes na vida das pessoas através da oração. Podemos mover e contribuir para a vida das pessoas através da oração. Da nossa oração. O mundo está aí precisando de pessoas que sejam de oração. Quando eu falo pessoas que sejam de oração, eu estou falando exatamente de pessoas que estão unidas a Deus, que estão unidas a Jesus. Esses são os verdadeiros vencedores. Estes são os verdadeiros adoradores. Aqueles que em sua vida e em todo momento estão de fato unidos a Jesus. Como que você está? Como você está? Unido a Jesus ou não? Engateando ainda nesse processo de união? Buscando esse processo de união? Digo a você, se já está, avance para águas mais profundas, no dizer de São João Paulo II, porque Deus é esse grande mar inacessível, que podemos nos aprofundar sempre nele e sempre encontraremos novidades em Deus. Mas se você está ainda engateando, avance também, vá como você está indo, mas não deixe de ir. Não deixe que as quedas te entristeçam. Não se coloque como um indigno porque você pecou, dizia Santa Teresa. Indignos nós somos, sim, mas não devemos deixar de procurar Deus nunca, porque é no momento que procuramos a Deus que as forças de Deus operam em nós. E essa força de Deus que opera em nós faz com que a gente levante, caminhe e dê esse testemunho de vida na vida de tantas pessoas. Dê esse testemunho do encontro verdadeiro com Jesus. Convido você nessa noite a decidir para que a sua vida de oração seja sempre mais frutuosa. Para que a sua vida de oração seja sempre mais, poderia dizer assim, fortalecida na humildade e na confiança. Porque a oração é o que nos une a Deus. E quanto mais profunda for essa nossa oração, maior será essa nossa união com Deus. E nos desligaremos do pecado para falar de mundo ou tudo aquilo que no mundo nos afasta do coração de Jesus. Tudo aquilo que nos afasta deste coração, nós devemos então eliminar da nossa vida, porque não nos interessa. Não serve para nós. Não é bom para nós. Convido você nessa noite a unir o seu coração ao coração de Jesus. Dizendo comigo, como você confia em Jesus. Dizendo comigo nesta noite, que a sua vida pertence a Jesus. E você quer se ofertar a Ele.
e você quer se consagrar a Jesus através da oração, através de uma vida nova, porque Jesus te quer feliz, Jesus te quer bem. Jesus não quer você lá embaixo. Lá embaixo não é lugar para você. Jesus te quer com Ele lá em cima. Para isso Ele precisa que você entre em oração, com amor, com humildade, com respeito. Para isso Ele precisa que você confie nele, que você se achegue a Jesus, porque Ele quer se achegar a você. Você sabe qual é a medida, qual é o tanto que Jesus quer se dar para você? Na medida e no tanto que você se dá para Ele. Jesus quer ser todo seu. Mas se você também for todo dele, toda dele, entregue sua vida agora a Jesus, o seu coração. O que é que te angustia? O que é que te preocupa? Coloque nas mãos de Jesus. Coloque assim dentro do sagrado coração de Jesus. Pois Ele quer te acolher. Ele quer acolher toda a sua vida. Rezemos. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti neste momento, porque nós necessitamos de Ti. Até hoje, até este exato momento, nós conduzimos a nossa vida como a gente quis, do jeito que a gente quis. Mas neste instante, Senhor Jesus, eu quero ser como um barco. E você pode repetir essas palavras agora. Eu quero ser como aquele barquinho de papel que é colocado na água e que a água leva para onde quiser. Eu quero neste momento, Senhor Jesus, e a partir de hoje, e a partir de agora, deixar que a minha vida seja conduzida por Ti. Eu quero ser como um barco que não se governa, mas que Tu governa. Um barco que é sustentado e levado pelo sopro do Espírito Santo. Sagrado coração de Jesus, eu quero confiar toda a minha vida a Ti. Eu quero me consagrar a Ti, pertencer a Ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em Ti. E coloco em Ti todas as minhas necessidades, toda a minha esperança, todas as minhas preocupações. Coloco tudo no Teu coração. Assim nós queremos louvar a Deus nesta noite, neste momento. Agradecê-lo, porque Ele ouve a nossa oração, porque Ele se comove com a nossa dor. Jesus não é um Deus ausente. Jesus, Ele é presente na sua vida, na nossa vida. E Ele quer sempre estar conosco. Quero agradecer nesse momento à comunidade Jesus e Maria por esse espaço na Web TV Jesus e Maria. Te pedir que você compartilhe. Ajude a divulgar. Ajude a levar o Evangelho, levar o nome de Jesus através da internet. Lembra daquele texto que Jesus diz assim, que a palavra deveria ser anunciada sobre os telhados? Lembra desse texto? Pois sim. Hoje, a palavra de Deus é anunciada sobre os telhados.
através da internet. Então seja você também esse divulgador, esse propagador da boa notícia. A palavra de Deus, ao entrar na vida de uma pessoa, ela transforma. Uma pessoa que está caída, ela é levantada por essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Rezemos em ação de graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo encontro. Paz.